Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos a voz de Deus por meio da sua palavra. Deus quer falar com você e falar comigo. Por isso, nós precisamos abrir bastante os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, mas muito mais do que isso, colocarmos em prática. Nós precisamos ser pessoas que praticam a palavra no nosso dia a dia. Esse é o desejo de Deus. E nós vamos então orar para que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nós possamos ouvir e praticar essas verdades. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, a nossa gratidão pelas bênçãos especiais que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela bênção da tua palavra, por o Senhor falar conosco. Obrigado porque nós temos acesso ao Senhor por meio da oração. Sabe, Pai, por isso agora nós chegamos até a Tua presença e com humildade, pelos méritos de Jesus, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessas verdades que vamos conversar hoje. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero começar com você hoje sobre um assunto muito importante, mas vou começar com uma história. Um garotinho de 6 anos, e verdadeira essa história, no ano 2000, 10 de abril de 2000, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, chegou para lá, para essa cidade, um circo, o Circo Roscoe, um circo grande. E dentre as apresentações desse circo também apresentava animais, como leões e outros mais. E aí, essa criança, conhecida como José Miguel, queria muito ir ver os animais, uma apresentação, e o seu pai, então, no dia do seu aniversário, resolveu dar esse presente. Então, foram ao circo. Ao chegar lá, depois de uma apresentação, é, o locutor, né, do circo, então disse que para fazer um intervalo ali de uma apresentação a outra, agora ia ser a apresentação dos animais, que as pessoas podiam se aproximar um pouco mais dos animais. Então, aquele pai pegou a mão do seu filho José Miguel e os dois começaram ali se aproximar dos animais. E tinha a jaula do leão, né, ali, mas entre a jaula do leão até o picadeiro também tinha outra proteção, jaula, mas um pouco mais a grade com um pouco mais de abertura. Então, eles estão passando. Quando José Miguel, aquela criança curiosa, como todos nós também o somos, e imagine um animal daquele, bem próximo, ele soltou a mão do seu pai e se aproximou mais da jaula daquele leão. Ao aproximar-se, aquele leão enorme, com patas mais de 1 metro, foi lá e conseguiu pegar o garoto e com a sua força fez ele entrar a sua jaula, até amassando ali a grade, e o garoto caiu lá dentro. Ele pegou e sacudiu, jogou lá. Outros leões vieram e estraçalharam aquela criança. Que história triste. Sabe, imagine a angústia daquele pai vendo que não podia fazer nada, e outras pessoas, ninguém conseguia fazer absolutamente nada para livrar aquele garoto. Sabe, queridos, nós temos uma história parecida com essa na Bíblia, onde Deus nos alerta e nós precisamos estar muito atentos. Por quê? Porque nós precisamos entender que o objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. Jesus quem disse isso, capítulo 10 de João e o verso 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas vamos ler esse texto que está aqui em 2 Pedro, vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, digo melhor, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim, olha, Pedro dizendo, e Pedro, ele era realmente uma autoridade para dizer isso, porque ele havia sido vítima de engano muito forte com relação ao inimigo, quando ele negou Cristo por 3 vezes. E ele diz assim, olha, Pedro dizendo, para mim, para você e para todos nós, sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade é o contrário de embriaguez. Então você precisa ter uma mente clara. Você não pode estar embriagado. Por quê? Ele diz aí agora, seja sóbrio e vigilante. Por quê?
O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse é o objetivo do diabo. Ele anda ao redor, ao derredor de você e de mim, de cada ser humano, para destruir. Ele só não destrói o ser humano imediatamente porque Deus nos protege. Deus protege a cada um de nós. Existe regra nesse conflito e Deus não permite que o diabo, sabe, devore os filhos dele, mas ele anda em derredor. Quando nós nos afastamos, quando nós soltamos a mão do nosso Pai e nos aproximamos desse leão do diabo, ele destrói. Então aqui está, e eu e você precisamos entender que nós, no mundo espiritual, nesse conflito, no mundo espiritual que a gente não consegue enxergar, nós não passamos de uma criança de 6 anos, que não temos ideia do perigo que é se aproximar do pecado e do inimigo, desse leão que quer devorar. Por isso Pedro, de forma clara, real e pessoal, ele diz assim para mim e para você, olha, seja sóbrios. Olha, não deixe se envolver pelos falsos ensinos. Não deixe se envolver ou se embriagar pelas ideias e filosofias desse mundo. Não. Por quê? Porque se você se deixasse envolver e se embriagar com as ideias e a filosofia desse mundo, o diabo ele vai te devorar. Seja sóbrio e vigilante. O que é? Agora, a postura de um vigilante era alguém que ficava sempre em cima do muro, no conceito bíblico, para estar atento a qualquer perigo que pudesse surgir, para avisar a todos que estavam na cidade. Então eu e você precisamos estar muito atento com relação a tudo ao nosso redor. E aí, quando um perigo surgir, precisamos então agora buscar em Deus a força para nos livrar do mal. Mas aqui nós temos Pedro falando, mas agora nós vamos ver Jesus falando aqui também, para a gente ver uma tríade ou 3 coisas que podemos e devemos fazer para sermos protegidos contra os ataques do inimigo. Mateus, capítulo 26, verso 41. Olha o que Jesus diz aqui para a gente. Mateus 26, verso 41. Ele diz assim para mim e para você, para a gente poder estar muito atento. Ele diz, vigiai e orai. Agora Jesus acrescentou a oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É isso que Jesus está dizendo. Eu e você precisamos compreender que nós somos fracos, nós não temos como vencer esse inimigo. E ele tem o único desejo, o único propósito é roubar, matar e destruir. E aí, muitas vezes, nós não passamos de uma criança e soltamos a mão do nosso Deus. E aí, quando a gente solta a mão do nosso Deus, a gente se aproxima do leão, se aproxima do diabo que está em derredor e quer destruir. Então, eu e você precisamos agora usar desses 3 recursos que Pedro falou de 2 e Jesus falou de mais 2, e Jesus acrescentou um, que é a oração. Então, aqui está. Olha só, nós precisamos ter sobriedade. E como é que a gente encontra essa sobriedade? Vivendo os princípios da palavra, colocando, como disse Davi, guarda a tua palavra no meu coração, na minha mente, para não pecar contra ti. Eu preciso ter a palavra. Jesus venceu o diabo dizendo, está escrito, está escrito. Então nós também precisamos utilizar desse recurso, a palavra de Deus em nós, para vencermos. Então isso nos torna uma pessoa sóbria, compreendendo como a gente deve agir. Então a sobriedade é fugir dos conceitos filosóficos humanos, das ideias humanas, para deixar as pessoas embriagadas. E muitas religiões estão ensinando muitas doutrinas e muitos ensinamentos que estão embriagando as pessoas, porque estão levando as pessoas a se afastarem de Deus. Então esse é um problema. E aí, vigiai, esteja atento. Percebeu o perigo? Então agora você precisa orar. Porque oração nada mais é do que dependência de Deus. Você sente o perigo, então você diz, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu não consigo vencer, eu não vou conseguir vencer essa tentação, mas aqui estou, me ajuda, Senhor. Então a oração nos torna dependente de Deus a cada dia. Então aqui está uma tríade de 3 coisas. A gente precisa ser sóbrio, vigiar
e orar para a gente não ser devorado pelo inimigo. Você tem feito isso? Se você não tem feito isso, faça isso agora, porque Deus quer proteger a mim e a você contra os ataques do inimigo, porque nós não passamos de uma criança e muitas vezes estamos soltando da mão do nosso Deus e vamos nos aproximar do diabo, ele nos destrói. Então, alerta, sabe, queridos, mude de atitude, busque a Deus para que Ele possa proteger você a cada dia. Que Deus te abençoe, que possamos correr, eu e você, para os braços de Cristo, pela oração, para que Ele nos proteja contra o ataque do inimigo. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a corrermos, a estar seguros nas Tuas mãos para sermos protegidos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.